Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago comentários sobre O Mestre do Yin Yang. Estreou hoje para o catálogo da Netflix. Eu já assisti e quero dividir com vocês as minhas primeiras impressões. Cheguei bem pertinho da câmera para ficar mais próximo de vocês. Quer saber mais sobre esse filme de história fantástica, aventura, ação, fantasia? Vem comigo! Nesta nova história fantástica que chega ao catálogo da Netflix hoje, a gente vai conhecer um pouquinho o trabalho do diretor Lee Aidan e da roteirista, sim, uma mulher, Eva Jin. O protagonista agora é o Chen Tsung, um ator já bem conhecido nas bandas de lá. Ele que vive o mestre das artes místicas chinesa, Kimi. Essa produção vai ter as mesmas características do filme anterior. Se você não viu a minha resenha, eu vou deixar o link aqui nos cards para você dar uma conferida na comparação que eu fiz com o universo do anime e a possibilidade desse universo do anime se expandir para o cinema também. Achei bem bacana fazer essa comparação. Antes de continuar falando desse filme, eu quero falar com vocês o seguinte: é muito importante a gente tentar entender e ser empático com as questões de produções fora do circuito europeu ou hollywoodiano. Na produção anterior eu vi muitas críticas comparando o filme Os Mestres do Yin Yang com o Doutor Estranho, comparando com personagens do Ocidente, mas a gente precisa entender que a cultura oriental também é forte nesse sentido. Eles têm bastante histórias de aventuras fantásticas lá, anime aí que muita gente gosta. Então, de repente falar que é cópia, mas vamos entender de onde eles estão tirando essas ideias. Este filme é baseado em um livro já de renome, consagrado naquelas bandas de lá. E tem também o videogame, então muito daqueles gráficos são inspirados nesses universos. Então a gente precisa entender que a cultura ocidental, oriental são diferentes e a cultura oriental também tem a sua vasta gama de personagens, misturando elementos místicos com poderes mágicos, e isso é muito bacana. Diferente de falar que copiou, né? Porque a gente está acostumado com os modelos de cá e de repente causa certa estranheza. Mas é importante a gente tentar ter um olhar mais empático com produções de outros setores, que no caso aqui é o setor asiático. Tem uma indústria muito forte nesse sentido cinematográfico. Na verdade, a China é o maior consumidor de cinema do mundo. Então, para vocês terem ideia da força que eles têm lá também. Bom, voltando sobre a história desse filme, ela não tem relação realmente direta com o filme anterior. O filme Os Mestres do Yin Yang estreou em dezembro, lá no continente asiático, e chegou para o catálogo da Netflix o mês passado. Eu até fiz uma resenha aqui. Este filme foi lançado mês passado nas bilheterias chinesas e chegou ao catálogo da Netflix hoje, porque a Netflix conseguiu a distribuição deste filme ao redor do mundo. Só lá na China que ela não conseguiu, porque ficou a cargo de outra empresa distribuir lá essa produção. Aqui a gente vai conhecer aqueles mesmos personagens, tem o Boya, tem o Kimi, que a gente gostou tanto na outra produção. Ele continua afetado, flertando, a gente não sabe se ele tá paquerando com os outros personagens, mas é maravilhoso de ver e é a mesma proposta, uma história fantástica com muitos efeitos especiais, muitas computações gráficas, a estética realmente é primorosa, eles dominam nesse sentido, mas a história continua um pouco lenta e agora ela vai mais para a linha cômica, para a linha engraçada. A gente vai ver alguns embates que eles são um pouco menores que o filme anterior, mas continua essa proposta de videogame com muitos gráficos e é engraçadinho assim. O filme tem 1h30 de duração e você assiste isso daí numa boa. Na história desse filme a gente vai continuar percebendo que existe um espírito aprisionado que quer se libertar, e dessa vez a gente vai entender um pouquinho mais a relação desse espírito com o mestre do Yin Yang, Kimi. O Kimi é meio monstro e meio humano, e dessa vez ele vai ser obrigado a escolher um lado. E não vai ser nada fácil fazer essa escolha. Na verdade, ele vai ser acusado de traição pelos humanos e vai ter que fugir para a floresta por 7 anos.
Então ele vive nessa constante dilema, né? Ele foi criado pelos humanos, ele aprendeu as artes místicas lá, se tornou um mestre poderoso, mas ele sabe que os monstros também são bonzinhos, nem todos são ruins. Nessa história a gente vai conhecer um pouco melhor o templo dos mestres do Yin Yang, o templo da escama, né, que guarda uma pedra mística vermelha poderosa, e a gente vai entender um pouco melhor essa relação monstros e humanos. Antigamente eles viviam em harmonia, juntos, mas houve uma separação e agora os humanos vivem sitiados numa aldeia e os monstros vivem sitiados numa floresta. Porque antigamente tinha um monstro poderosão lá, uma cobrona de 9 cabeças, quase que um dragão. Ela se auto-intitulou o imperador e queria viver num regime ditatorial. E teve uma rebelião, né? Os mestres do Yin Yang forjaram uma espada poderosa e aprisionaram esse monstro que vive tentando escapar. Nessa nova história, o ritmo continua aquele de mangá, um pouco demorado, com muitos diálogos explicando tudo, o bem tentando convencer o mal tentando convencer o bem, mas é graciosa de se ver e a estética continua a mesma, muito poderosa, muita computação gráfica. Dessa vez, a gente não vai ver aqueles guerreiros sendo invocados para lutar contra o mal, mas a gente vai perceber uma maior participação das mulheres guerreiras e é gracioso de se ver. Elas sobrevivem dessa vez, muito bonitinho essa parte. E a gente vai conhecer outros tantos monstrinhos fofinhos até certo ponto. Bem graciosa essa história, eu acho que você precisa dar uma atenção para ela. Bom, antes de finalizar os comentários de hoje, eu quero te dizer que é uma produção nova, com diretor, roteirista, atores novos, bem diferente da produção anterior, então não se espante muito. É um outro olhar, uma outra visão sobre esse universo, mas com alguns personagens que a gente já conhece. Se você já assistiu, por favor, comente comigo a sua impressão, participe desse espaço, se inscrevendo no canal, porque sem você isso aqui não faz sentido nenhum. Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!